Olá, pessoal. Eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós somos pastores de jovens casados lá na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versos de 8 a 14. Vamos ler? Lá diz assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Colossenses capítulo 3, versos de 8 a 14. Antes de nós mergulharmos nesse texto, no sentido, no contexto e o que o apóstolo estava querendo dizer para a igreja no primeiro século, deixa eu te contar uma história, um filme que eu acredito que tenha muito a ver com esse texto. É um filme de 1993, dirigido por Clint Eastwood, e Kevin Costner faz o bandido Butch. Havia um menino chamado Philip, que ele morava com sua mãe e suas duas irmãs. E o filme começa com o Philip sofrendo bullying dos colegas da rua, porque a religião que a família dele seguia tinha muitas restrições à festa do Halloween, aquela brincadeira que as crianças fazem durante o Halloween, e os meninos brincavam e o Philip não podia. Então ele ficava olhando da janela e os meninos caçoavam dele porque ele não podia brincar e ele se sentia rejeitado. Seus amigos estavam lá e ele não podia. E naquela mesma noite, a casa do Philip foi invadida por dois bandidos. O bandido ele faz uma confusão, cria confusão com um vizinho e ele precisa sair dali porque acaba atraindo a atenção da vizinhança e também da polícia. Mas ele leva o Philip como refém e ele começa a cortar o país em direção ao Alasca. Era o sonho desse bandido chegar até o Alasca, e o Philip, como seu refém, eles fazem uma grande viagem. No meio da viagem, durante a viagem, eles começam a se identificar e ficam amigos. O Philip e o bandido chamado Butch. Butch tinha um passado traumático durante sua infância, porque um policial conta que ele foi criado por um pai muito violento, que deixou nele um trauma assim, uma carência de afeto que o Butch nunca conseguiu encontrar. Mas quando ele conhece o Philip e eles começam a viajar juntos, eles começam a completar um ao outro, e o Butch vê no Philip um pouco do seu passado, aquela criança inocente, aquela criança carente de um pai. E o Philip passa a ser para o Butch muito mais que um filho. O Butch começa a fazer a vontade do Philip, tentando compensar a carência que ele tem no seu coração, no Philip fazendo as vontades dele. E o Philip vê no Butch um irmão mais velho, um irmão que ajuda ele a vencer alguns complexos pessoais que ele tinha, alguns pudores por conta da sua religião, e o Butch passa a ser o pai e protetor. Então eles experimentam uma experiência de afeto, de amizade, de confiança, e por fim eles experimentam também uma experiência de perdão, porque eles invadem uma casa e o Butch, que é o bandido, né, ele presencia um homem maltratando o filho, um pai agressivo batendo no filho, e o Butch não consegue
se desvencilhar dessa imagem da sua infância, e ele se sente na figura do menino, e ele nesse momento começa a bater no pai, e ele ameaça matar o pai. Quando o Philip vê que o Butch vai matar, e ele acredita mesmo que o Butch vai matar o pai do menino, o Philip pega o revólver e atira no Butch. E o Butch fica ferido, seriamente ferido. Isso também atrai a atenção da polícia, porque a polícia já estava perseguindo eles. E eles vão para um descampado. E ali o Philip entra num conflito e fica preocupado de sofrer alguma represária, porque ele havia, de alguma forma, traído seu amigo, seu companheiro. No pouco tempo que eles passaram juntos, eles adquiriram um afeto, uma empatia muito grande um pelo outro. Mas, ao contrário dessa represária, o que ele recebe é perdão. O que ele recebe é a consideração do Butch por ele. E o Butch diz para ele: eu compreendo você, não se preocupe. Você fez o que você acreditava ser melhor. Você é um bom menino. E o Butch se despede. O Butch, ele morre porque ele também é atingido por um policial. E já eram 2 tiros que ele havia tomado. E o desfecho do filme começa a ficar muito previsível. E a gente sabe que ele ia morrer, e eles se despedem ali, mas o filme passa uma lição muito interessante, porque apesar de nós vermos no Butch um bandido que sequestrou o menino, uma péssima influência na formação do caráter de uma criança, por outro lado, eles experimentaram naquela carência que eles tinham, na falta de um pai, eles construíram o pai que ambos gostariam de ter. E eles construíram, naquela carência também, um filho, uma criança, um menino, que eles dois também gostariam de ser. E aí o nome do filme é Um Mundo Perfeito. Ou seja, numa situação improvável, numa situação totalmente desqualificada para se passar uma experiência proveitosa na formação de uma criança, eles experimentam um gostinho de um mundo perfeito. Agora vamos entrar no texto e analisar o que realmente o apóstolo Paulo estava querendo falar para a igreja. Em Colossenses 3, 8, Paulo começa a falar sobre as coisas que tornam este mundo ruim. Fala da ira, fala da cólera, que é o ódio, a fúria das pessoas, fala sobre a malícia, que são as artimanhas, fala da maledicência, que corresponde à fofoca, à difamação, e fala das palavras torpes, palavras que ofendem, palavras que magoam nossos semelhantes. No verso 9, Paulo fala da mentira, algo que nós temos que nos despojar e falar a verdade, porque o novo homem deve falar a verdade. No verso 10, Paulo começa a falar sobre coisas que tornam o mundo melhor. Paulo vai falar sobre ser a imagem daquele que nos criou. Se o pecado ele degenerou a imagem e semelhança de Deus, criada no início dos tempos, Jesus Cristo, ele nos possibilita, ele nos faz caminhar através da ação do Espírito Santo em direção a essa imagem e semelhança de Deus, porque agora temos redenção em Cristo. E também Paulo fala sobre não fazer distinção de pessoas. E quais eram essas distinções que o apóstolo se referia? Bom, os judeus, no primeiro século, eles se consideravam os seres mais próximos de Deus possíveis. Eles faziam distinção de pessoa. Eles diziam que para você ter aliança com Deus, você tinha que se enquadrar dentro dos rituais, dentro das práticas dos judeus e ser circuncidado. Eles também desprezavam os escravos e desprezavam os povos bárbaros, que eram os povos desconhecidos. Qualquer nação que eles não conhecessem eram consideradas bárbaras e excluídas da bênção e do interesse de Deus na visão dos judeus. Isso é fazer distinção. Mas o novo homem que Paulo se refere, a nova criatura, ele é um homem cheio de misericórdia, de benignidade, que corresponde à generosidade do ser humano, cheio de humildade, é um homem de mansidão, de longanimidade, que corresponde à paciência, de tolerância e, acima de tudo, de perdão. Um homem que perdoa, porque se Jesus Cristo nos perdoou dos nossos pecados, nós devemos também perdoar
nossos semelhantes. E termina no verso 14 dizendo que o vínculo dessa perfeição é o quê? O amor. E a pergunta que fica para nós é: o que é para você um mundo perfeito? Para mim, o mundo perfeito não é um mundo onde todo mundo acerta, tudo dá certo, nós somos eficientes, eficazes, nós somos infalíveis, somos os mais inteligentes, os mais prósperos, os mais bem-afortunados. Isso não é um mundo perfeito. O mundo perfeito é um mundo onde as pessoas desqualificadas, as pessoas que não têm oportunidade, as pessoas que erraram, as pessoas que praticaram equívocos em sua existência, elas têm a oportunidade, a ajuda, o apoio, o acolhimento para tentar novamente. Elas são compreendidas, elas são incluídas no meio e todas as pessoas são ali em Cristo, amadas e vivem em comunhão. Então, o mundo perfeito para mim é um lugar onde você sempre tem uma nova oportunidade. O mundo perfeito é onde você é ajudado quando é desqualificado pelo mundo. O mundo perfeito, para mim, é onde você é perdoado sempre que comete um erro. O mundo perfeito é onde o discípulo, ele aprende, mas ele também ensina ao mestre. O mundo perfeito é um lugar onde o bandido tem a oportunidade de se tornar menino e começar novamente uma nova história. Cristo, para nós, é o ponto de partida, é esse mundo perfeito. Cristo nos possibilita sentir o gosto do mundo perfeito, porque somos governados pelo Espírito Santo, somos perdoados por Jesus e nos tornamos a cada dia a imagem daquele que nos criou. E assim nós buscamos a transformação ao nosso redor, fazendo do nosso mundo um mundo melhor, um mundo perfeito em Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.